Você já se sentiu prisioneiro de algo que, por um instante, te deu prazer, mas logo depois deixou um vazio maior ainda? A luxúria tem esse poder. Ela seduz como se fosse amor, mas cobra como se fosse dívida eterna. Ela não apenas te prende, ela te engana, porque se apresenta com prazer, mas termina em vergonha. Talvez você esteja cansado de orar, de jejuar, de prometer que dessa vez vai ser diferente, e mesmo assim cair de novo. E essa queda não é só no corpo, ela parece derrubar sua alma junto. Você olha para o céu, pede socorro, mas tudo dentro de você grita: Deus não vai te ouvir dessa vez. Essa é a culpa silenciosa que poucos entendem. Ela não grita, ela corrói. E o inimigo sabe disso. Ele transforma esse sentimento em vergonha tóxica e te empurra de volta para o ciclo da autossabotagem. Porque quando você se sente indigno, começa a aceitar o que machuca, como se fosse tudo o que você merece. Mas deixa eu te contar uma história. Sansão era ungido, forte, escolhido, mas foi cego por um desejo não tratado. Ele não perdeu sua força por causa de Dalila. Ele perdeu a visão porque ignorou o que o seu coração já estava tentando avisar fazia tempo. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez o que você busca não é apenas prazer. Talvez o que você realmente quer é preencher um buraco de abandono, rejeição, solidão. Esse vídeo não é um tribunal, é um espelho. E se você tiver coragem de olhar para dentro, pode ser que a resposta venha de onde você menos espera. Você já percebeu como, mesmo depois de prometer que nunca mais vai cair, algo dentro de você parece mais forte do que a sua própria vontade? Isso não é só uma fraqueza espiritual. Existe um ciclo invisível, uma combinação entre o que seu corpo aprendeu e o que sua alma esqueceu de entregar. Quando você cede à luxúria, seu cérebro libera dopamina, um hormônio do prazer. O problema? Essa dopamina se torna um reforço tão intenso que seu corpo começa a desejar aquele estímulo como se fosse uma questão de sobrevivência. Mesmo que sua consciência diga, isso está errado, seu corpo responde, mas me fez sentir vivo. E aí começa o engano. A repetição constante desse comportamento, ver imagens, alimentar fantasias, buscar estímulos, cria uma trilha na sua mente, como se você tivesse esculpido um caminho no deserto. E toda vez que sente tristeza, ansiedade ou solidão, seu cérebro corre para esse lugar conhecido, mesmo que esse lugar esteja te destruindo. A Bíblia já dizia, como imagina na sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Ou seja, o pecado não começa no ato, começa na imaginação, naquele pensamento que você alimenta, naquele desejo que você não confessa. Esse é o verdadeiro campo de batalha, invisível, mas real. E enquanto você continuar lutando apenas com a força dos seus braços, sem entender o que acontece na raiz da sua mente, vai parecer que sempre está perdendo. Mas aqui vai uma verdade difícil e libertadora. Você não está lutando apenas contra um pecado, está lutando contra um sistema de pensamento deformado. E a única forma de vencer é reprogramar com verdade. Quantas vezes você já jejuou, orou, se culpou, se humilhou e mesmo assim caiu de novo? A maioria acha que vai vencer a luxúria com mais esforço espiritual, como se fosse uma barganha. Se eu jejuar mais, Deus vai me livrar. Se eu orar com mais força, dessa vez vai funcionar. Mas não é assim que a graça age. E às vezes, quanto mais você tenta se libertar pela força, mais preso se sente. O que ninguém te contou é que Deus não responde à barganha. Ele responde à entrega. Jesus no deserto não tentou negociar com a tentação. Ele fugiu dela com verdade. Mateus 4 mostra isso com clareza. Diante de cada proposta do inimigo, Jesus não usou força, usou palavra. E talvez seja essa a chave que te falta. Você está tentando resistir ao pecado, mas ainda está flertando com ele nos seus pensamentos. O erro não é orar sem renovar a mente. É jejuar sem transformar os pensamentos. É lutar contra a carne, mas alimentar o desejo. E quando isso acontece, nasce um novo perigo. O orgulho espiritual disfarçado.
Você começa a achar que Deus está em dívida com você porque você está fazendo tudo certo. Mas Deus não se impressiona com religiosidade. Ele busca coração quebrantado. Davi entendeu isso depois de cair feio. Ele não apresentou um sacrifício. Ele apresentou um arrependimento. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Salmo 51, 17. Talvez você esteja tentando vencer um vício com força, quando o que Deus está pedindo é rendição. A luxúria mente, ela sussurra que vai te satisfazer, que vai preencher aquele buraco, que vai aliviar a dor. E por alguns segundos, ela cumpre o que promete. Mas logo depois, ela te cobra com peso, com culpa, com vazio ainda maior. Você sabe disso, e mesmo assim volta. Por quê? Porque a luxúria não é apenas um pecado sexual, ela se torna uma fuga emocional. Ela vira um esconderijo interno quando a alma está gritando por algo mais profundo. Quantas vezes você buscou uma imagem, uma fantasia, um toque, não porque estava com desejo, mas porque estava com medo? Medo de estar sozinho, medo de nunca ser amado, medo de encarar o silêncio de Deus. E aí, a luxúria entra como uma anestesia espiritual. Ela embriaga por alguns minutos, mas depois te deixa mais fraco porque realmente precisa ser curado. A Bíblia fala disso com uma imagem forte. Eles cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, você procura alívio onde não existe fonte. E por trás dessa busca, quase sempre há uma dor emocional não tratada. Traumas da infância, rejeições afetivas, feridas de identidade. Tudo isso pode se manifestar em comportamentos compulsivos. Você não está doente da carne. Você está com a alma pedindo socorro. E enquanto você continuar tentando tapar um buraco espiritual com prazer imediato, a fome vai continuar voltando. Não porque você é fraco, mas porque o que você precisa não é prazer, é cura. Você não precisa lutar mais, precisa renovar. A Bíblia já dizia isso muito antes da ciência explicar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma chave espiritual e mental. A mente se molda ao que repete, e se você repete pecado, forma vício. Mas se repete a verdade, forma liberdade. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A palavra chama de santificação. Ambas estão dizendo a mesma coisa. Você pode reprogramar a sua mente com a verdade. Aqui está uma técnica simples e poderosa. 1. Interceptar o pensamento, antes que ele se torne imagem, impulso ou ação. Ore assim: Senhor, me mostre esse pensamento antes que ele me domine. 2. Substituir com a verdade bíblica. Escreva versículos chaves que te lembrem quem você é. Exemplo: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. 3. Repetir intencionalmente. Não uma vez, mas diariamente, com propósito. A mente precisa de direção, não de repressão. E aqui vai um segredo que poucos percebem. Existe um espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço é onde o Espírito Santo pode agir, mas você precisa dar espaço para ele. Visualize-se respondendo ao impulso com oração. Imagine seu corpo em paz diante daquilo que antes te controlava. Essa visualização, feita com a palavra, é prática espiritual e transforma. Essa pergunta pode parecer estranha, mas e se Deus não estiver te punindo por cair de novo, e sim te revelando algo que você nunca teve coragem de encarar? E se a recaída não for o fim, mas o começo da cura? Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com raiz. E às vezes, é só quando a gente tropeça que Ele consegue tocar na dor mais profunda. Jesus não ignorou a negação de Pedro. Ele também não a esfregou no rosto dele. Ele olhou com compaixão e depois o restaurou com uma pergunta: Você me ama? João 21. Jesus não exigiu perfeição. Ele reconstruiu o propósito. E talvez seja isso que você precisa hoje.
Não mais prometer que nunca mais vai cair, mas entender o que essa queda está querendo te mostrar. A luxúria pode ser só o sintoma. A doença está na ausência de identidade. Quando você esquece quem é em Cristo, começa a buscar migalhas onde deveria viver banquetes. Você quer parar por medo da condenação ou porque entendeu que foi chamado para a santidade? Essa é a verdadeira virada. Quando o medo sai e entra o amor. Quando você não obedece mais por obrigação, mas porque entendeu o valor da presença. E Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu retorno. Dentro de você existem 2 leões. Um faminto por carne, outro sedento por espírito. E a verdade é simples, mas profunda. O leão que vence é o que você alimenta. Cada clique que você dá, cada pensamento que você permite, cada vez que você escolhe se calar diante da tentação, você está alimentando um dos 2. Muita gente quer mudar, mas continua alimentando o leão errado. Quer sentir Deus, mas continua consumindo o que apaga a presença. Quer se libertar, mas mantém portas abertas. Transformação não vem do desejo de mudar. Vem da disciplina de decidir, todos os dias. Mesmo sem vontade, mesmo com dor, mesmo com recaída. O apetite espiritual não nasce do nada. Ele precisa ser cultivado. Você precisa gastar tempo com o Espírito até que ele se torne mais doce que qualquer outro prazer. E aqui vai um símbolo para você carregar no coração. Pare de colocar perfume em lixo. De nada adianta disfarçar com frases bonitas se por dentro ainda existe podridão não tratada. Não é hora de fingir. É hora de limpar, de ir à raiz, de trocar o lixo pela luz. Porque Deus não transforma quem finge estar bem. Ele cura quem tem coragem de ser real. Você não precisa anular o que sente. Precisa redirecionar, porque o problema nunca foi sentir desejo. O problema é para onde você leva o que sente. C.S. Lewis escreveu: se eu encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, talvez eu tenha sido criado para outro mundo. A luxúria rouba quando você acredita que esse desejo é sujo. Mas Deus não quer apagar o seu fogo. Ele quer acender para o lugar certo. Fome de presença, fome de santidade, fome por algo que nenhum prazer momentâneo pode substituir. Davi caiu, mas ele não foi definido pela queda. Ele foi definido pelo arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Você também pode recomeçar, mas não com promessas rasas, com rendição real. Talvez Deus esteja te chamando hoje, não para resistir com medo, mas para se transformar com verdade. E se essa mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários: eu escolho a santidade. Não porque você é perfeito, mas porque entendeu que foi chamado. Ative o sino, inscreva-se. Há mais mensagens vindo direto ao seu espírito. E antes de dormir hoje, leia Romanos 8 e diga em voz alta: Senhor, eu pertenço a Ti, não à minha carne, não à minha culpa. Eu sou Teu.